O objetivo desse podcast é sinalizar a relação entre linguagem, a psicanálise de Freud, o surrealismo, o movimento estético do qual Salvador Dalí foi seu maior expoente. A linguagem perpassa o homem em todos os sentidos, o conecta com o outro, os outros e consigo mesmo. É seu meio de comunicação, pensar, expressar, descrever e elaborar representações da realidade objetivas e subjetivas. Com a descoberta do inconsciente, né, que é a base da teoria psicanalítica de Freud, ele caracterizou esse inconsciente não como um lugar anatômico, mas como um lugar psíquico que possui conteúdo e mecanismos próprios, energia própria que produz sintomas, um lugar que se fundamenta na sua própria gramática, tendo conexão profunda com a linguagem. O inconsciente, bem como nos sonhos, a linguagem se dá de forma enviesada. Os símbolos são atravessados por múltiplos significados e é com esse material que a psicanálise trabalha. O processo terapêutico da psicanálise se baseia na fala. O paciente entra em contato com os conteúdos desse espectro da linguagem que foge à sua compreensão, conteúdos inconscientes, mas que, no entanto, influenciam como o indivíduo se expressa, sua forma de agir, pensar e sentir. E, ao serem decifrados, ajudam o indivíduo a refletir sobre si mesmo e as circunstâncias que o cercam, podendo criar uma nova sinergia com esses conteúdos revelados do inconsciente e a realidade. Também nos sonhos, o indivíduo acessa muitos elementos simbólicos do seu inconsciente que não se manifestam de maneira muito clara numa primeira análise. Essa subversão psíquica não é um acontecimento aleatório do inconsciente, mas um processo intencional de encobrir sentimentos reprimidos. Assim como na fala terapêutica, o relato dos sonhos inclui figuras de linguagem, como as metáforas e metonímias que, explicitadas por Freud, nos levam a perceber que na articulação do inconsciente faltam os elementos inerentes ao discurso comum. Ou seja, utilizamos artifícios para esconder determinados sentimentos, determinados desejos, determinados recalques, né? A gente subverte a linguagem para nos causar um pouco de alívio. De forma paradoxal, no campo da arte, a subversão dos elementos do discurso é uma característica apreciada, né? Porque a arte é o resultado direto da ligação do com o subjetivo, que se estrutura como uma linguagem do inconsciente. Dentre os muitos movimentos artísticos, o surrealismo cumpre esse papel com maestria, de utilizar os elementos do inconsciente como linguagem na manifestação artística. O surrealismo, segundo o verbete presente no primeiro manifesto do movimento escrito por Breton, ele define surrealismo, automatismo psíquico puro pelo qual propõe-se exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra forma, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética e moral. Breton. Quer dizer, o automatismo é o processo de dissociação mental sem censura feito através da linguagem pelo paciente durante o processo psicanalítico. O surrealismo absorve de Freud essa ideia de associação livre, sem entraves do consciente, né? Tanto no sonho quanto no processo de cura psicanalítica. Salvador Dalí vai além e coloca em cena a paranoia crítica, ou seja, um processo criativo que ele inventa que aprofunda a tensão entre realidade e interpretação dos símbolos do inconsciente, né? Porque ele realmente se despe de toda a censura para colocar para fora essas imagens do inconsciente. Ele define como um método espontâneo de conhecimento racional, baseado na objetificação crítica e sistemática de associações e interpretações delirantes. Nesse processo, o artista invoca um estado paranoico, se entregando à irracionalidade total. Ele faz de forma, digamos assim, extrema o que o Freud tenta fazer com seus pacientes no processo de fala, né, guiada, que você vá associando as imagens do seu inconsciente de forma espontânea a sensações, a sentimentos, e o Dalí faz isso também, só que o objeto dele é criar imagens, é criar
trabalhos artísticos, né? Na primeira fase do surrealismo, há uma aposta no encadeamento significante, ou seja, no trabalho da linguagem, não temos o privilégio do eu, mas do inconsciente, do isso fala. O que dali propõe é fortalecimento justamente do eu. O irracional que se trata de alcançar é o irracional concreto, aquele que se apoia no sistema de razões. A razão paranoica. Esse racional não seria o mesmo dos estados delirantes do sonho e do automatismo. A irracionalidade concreta definida por Dali não está em dissenso com a consciência, mas ao contrário, é uma espécie de hiperconsciência. Assim, Dali busca a sistematização, se afastando da fragmentação, do enigma e do ciframento do sonho. Ou seja, Dali entende que, à medida que você repete esse processo, você consegue estabelecer uma sistematização desses símbolos do seu inconsciente com esses seus desejos, frustrações e recalques. Você começa, na realidade, a compreender o que essa linguagem do inconsciente significa. Você não fica refém desse inconsciente, você passa a conseguir lidar com ele, né? Então, assim, a gente percebe isso em muitas obras de Dali, que apresentam uma relação direta com os sonhos e com o inconsciente, né? Seus trabalhos manifestam imagens que são totalmente reais, que parecem ter sido extraídas diretamente do inconsciente, dos sonhos. O artista tenta sempre materializar todo esse conteúdo de imagens que são reveladas pelo inconsciente que fluem sem censura durante o sono, nos nossos sonhos e que muitas vezes nos parecem sem sentido, né? As obras de Salvador Dalí são uma representação fiel desse material onírico fundado nos nossos medos, recalques, desejos, sentimentos reprimidos em geral, que dão corpo a uma linguagem do inconsciente que é justamente o objeto de estudo e tradução da psicanálise freudiana. Para terminar, tem uma indicação de leitura de 2 livros, o volume sobre o Freud das coleções Pensadores, de fácil acesso, e um livro Arte Moderna, Surrealismo, da Fiona Bradley, também facilmente encontrado na internet. Ficamos por aqui. Até a próxima.